aí, beleza? Eu sou o professor Saulo Bezerra e hoje a gente vai dar continuidade ao tema esportes no Brasil. Na primeira aula, a gente falou sobre os esportes que são mais praticados no Brasil. Se você não assistiu ainda, assiste ela primeiro e depois você vem para esse vídeo, beleza? Na primeira aula, a gente discutiu um pouquinho sobre o que é esporte, né? Porque a gente está falando sobre os esportes do Brasil. Na primeira aula, a gente falou sobre os esportes que são mais praticados no Brasil. E na segunda aula, a gente vai falar agora sobre os esportes que foram criados no Brasil. Mas antes da gente falar sobre isso, a gente tem que saber o que é esporte, né? Por exemplo, jogo da velha é um esporte. Então, na primeira aula, a gente conversou um pouquinho sobre o que é esporte. Não uma definição assim fixa, uma definição final, mas a gente deu uma conversadazinha sobre esporte. E a gente decidiu que a gente vai falar só sobre os esportes físicos, porque existe uma dúvida se esportes como xadrez, por exemplo, que não é uma coisa física, se é esporte ou não. Existe uma dúvida. Mas nessa aula a gente não vai falar desse tipo de esporte, a gente vai falar só sobre esportes físicos, né? Então na primeira aula a gente falou sobre quais são os mais praticados no Brasil e outras considerações também sobre o esporte. E nessa agora a gente vai falar sobre os esportes que foram criados no Brasil. Você sabe quais são os esportes que foram criados no Brasil? Sabe algum, pelo menos? Então vamos falar deles aqui, né? Eu peguei os que eu achei, os principais que eu achei, né? Porque se você pesquisar, você vai ver que tem vários esportes que foram criados no Brasil, mas alguns ninguém nem sabe que esporte é esse. É um esporte que foi criado numa cidade e só jogaram lá mesmo e depois o esporte não pegou e ninguém sabe para onde foi esse esporte, enfim. Então eu coloquei nessa aula aqui os esportes que eu considerei mais significativos, né? São esportes que foram criados no Brasil e que cresceram e que são praticados em todo o Brasil e até fora do Brasil. Então são esportes grandes, né? São esportes que são realmente significativos. E eu coloquei aqui em ordem cronológica, viu? Então vamos lá. Primeiro esporte aqui desses significativos, o mais antigo aqui é a peteca. A peteca é um esporte que foi criado no Brasil e é um dos esportes mais antigos. Você talvez não tenha visto ainda um jogo oficial de peteca, porque talvez você ache que peteca é só pegar uma peteca e ficar jogando pra cima com os amigos. Mas não, existem competições oficiais de peteca, que é parecido com vôlei. Tem a rede ali no meio e dois atletas de cada lado e tem todas as regras. Você pode pesquisar aí no YouTube competições de peteca que você vai ver mais ou menos como é. Beleza? Então veja bem, a peteca, o jogo de peteca foi criado pelos índios. Os índios já praticavam antes da chegada dos portugueses. E atualmente a gente tem a Confederação Brasileira de Peteca. Então se você for aí na internet e pesquisar o site da Confederação Brasileira de Peteca, você vai ver que lá tem um livro oficial de regras, de como é que funcionam as regras desse esporte. Então, como eu falei, você pode pesquisar aí no YouTube sobre competições de peteca que você vai ver o jogo. É um jogo bem legal. Peteca, o nome peteca, na língua indígena, eu não lembro qual é a língua, né? Porque tem várias línguas indígenas, não lembro qual é. Mas na que foi criada, peteca significa bater com a mão, beleza? Então vamos lá, continuando. E aí, outro esporte que foi criado no Brasil é a capoeira. Esse sim você conhece, né? A capoeira realmente cresceu, se difundiu, é praticada acho que em cada uma das cidades do Brasil tem um grupo de capoeira. É praticada também fora do Brasil. Existem vários grupos de capoeira fora do Brasil. A capoeira é uma luta muito interessante. Eu já pratiquei algumas aulas de capoeira, nunca fui um praticante de capoeira mesmo, mas já fiz algumas aulas. E a capoeira é realmente uma luta muito efetiva, muito eficiente. Muita gente ainda hoje acha que a capoeira é só uma dança, que as pessoas ficam lá só dando pulo que nem um doido. Não, a capoeira é uma luta. A capoeira é uma luta eficiente. Existem lutadores de capoeira que praticam MMA, que vão lutar no UFC e usam os golpes de capoeira.
ou seja, luta livre, vale tudo, e a pessoa vai lá lutando capoeira. É claro que hoje em dia, para você lutar numa competição como o UFC, você não pode treinar uma luta só, né? Você tem que treinar várias lutas para poder competir de igual para igual com os outros. Mas a capoeira está lá presente também, tem muitos atletas de capoeira. Pode pesquisar aí no YouTube também capoeira no UFC ou capoeira no MMA, que você vai ver muitos atletas de capoeira dando show lá nos ringues. Então a capoeira é uma luta que foi criada no Brasil, porém por escravos de origem africana, né? Então escravos de origem africana criaram a capoeira no Brasil com o objetivo de se defender. Eles sofriam muito aqui no Brasil, né? Os senhores de escravos faziam o que queriam com eles e eles não tinham armas, então a forma que eles tiveram de se defender foi através da capoeira. Foram criando essa luta, que deram esse nome de capoeira, por quê? Porque quando eles criaram a luta, não foi uma coisa assim de uma hora para outra, vamos criar a capoeira, vamos? Não foi uma coisa de uma hora para outra. Eles apenas começaram a treinar a luta e eles foram criando os gestos da luta, criando os golpes. Só que eles não podiam treinar lutas, então eles treinavam escondidos, treinavam na mata, que essas matas, mata rasteira, eram chamadas de capoeiras, né? Então eles ficavam dizendo que iam treinar na capoeira, e aí com o tempo o nome da luta ficou sendo capoeira. A capoeira tem uma história incrível no Brasil, tem um vídeo no meu canal só sobre lutas, no geral, é um vídeo só, que depois eu vou gravar outro mais aprofundado, esse é só um resumo, mas tem aí se você quiser assistir, que eu falo sobre lutas, sobre capoeira e sobre jiu-jitsu, mas é bem resumido mesmo, depois eu vou gravar um mais aprofundado. Então a capoeira tem uma história bem ligada aqui no Brasil, história de preconceito, de tudo, ó. Por exemplo, em 11 de outubro de 1890, a capoeira foi proibida por lei, para você ter uma noção. Capoeira era proibida, era crime. Se você fosse pego praticando capoeira, você ia para a cadeia. Isso 2 anos depois da abolição da escravatura, né? Porque antes os negros eram escravos, então eles eram coisas, eles não eram gente. Eles eram objetos que pertenciam a seus donos. Então não precisava ter uma lei proibindo, porque o dono mesmo era que mandava. Mas logo que os escravos foram libertados, logo em seguida a capoeira foi proibida por lei. Então passou a ser crime. E aí, se alguém era pego praticando capoeira, ele ia para a cadeia. E aí a capoeira vem sofrendo preconceito até os dias atuais. Claro que hoje, em 2020, o preconceito contra a capoeira já é bem menor. Por quê? Porque a capoeira hoje ela é ensinada na maioria das escolas, na disciplina de educação física. Quase todos os professores trabalham esse conteúdo com os alunos, né? Então as pessoas foram conhecendo o que é a capoeira. Mas se você voltar aí 15 anos atrás, as pessoas diziam que capoeira era macumba, que capoeira era presepada, que não era nada demais. Enfim, uma história toda de preconceito, né? Que na verdade esse preconceito nasceu porque era uma arte dos negros. Bom, existem 2 tipos de capoeira, a capoeira Angola e a capoeira regional. A capoeira Angola é a primeira, que foi criada pelos escravos. E a capoeira regional foi criada na Bahia pelo mestre Bimba, que misturou a capoeira com outras artes marciais que ele já conhecia. Porque, veja bem, nesse tempo já existiam várias artes marciais, né? Então o mestre Bimba ele já conhecia algumas outras artes marciais. E aí ele misturou a capoeira com outras artes marciais, tornando uma capoeira mais veloz, mais forte mesmo, né? E aí criou a capoeira regional. Existem várias confederações, assim como a maioria dos esportes, existem várias confederações, mas geralmente tem uma que é a principal. Na capoeira eu não sei se essa é a principal mesmo, eu não vou afirmar, mas pelo que eu pesquisei, achei parecido que essa é a principal. É a CBC, Confederação Brasileira de Capoeira. Beleza? Ok. Outro esporte criado no Brasil, seguindo aqui sequência cronológica, né? Porque a capoeira foi criada também, eu não sei ao certo ano, mas foi na época da escravidão, né? Então bem antiga. E depois, outro esporte aqui criado pelo
no Brasil e que também se difundiu bastante, para dizer no mínimo, né? Porque se difundiu muito mesmo, é o jiu-jitsu brasileiro. Talvez esse seja o esporte brasileiro que mais ganhou o mundo. O jiu-jitsu brasileiro, meu amigo, esse sim, essa é a luta. Eu já pratiquei jiu-jitsu brasileiro e é muito boa. Tô doido para voltar a praticar. O jiu-jitsu brasileiro é o seguinte. Na verdade, o jiu-jitsu, inclusive como você pode ver, o nome é japonês, jiu-jitsu, que significa arte suave. O jiu-jitsu é japonês e ele é uma luta secular, talvez até milenar. Inclusive o jiu-jitsu japonês é o pai do judô atual e também é o pai do jiu-jitsu brasileiro. Porém, um mestre de jiu-jitsu japonês veio aqui para o Brasil e ficou hospedado na casa da família Gracie. Lá ele ensinou jiu-jitsu para as pessoas da família Gracie. E essas pessoas da família Gracie aprenderam jiu-jitsu e começaram a trabalhar com isso. Começaram a colocar uma academia de luta e começaram a ensinar jiu-jitsu. E assim o jiu-jitsu entrou no Brasil. Porém, esse carinha aqui, ó, Hélio Gracie é o seguinte. Ele era um cara muito magrelo, muito leve, muito magrelo, muito franzino. Ele não tinha capacidade de lutar contra uma pessoa maior do que ele, né? Era difícil. Então o que o Hélio Gracie fez? Ele usou a inteligência. Ele pegou o jiu-jitsu que ele tinha aprendido e ele mesmo transformou esse jiu-jitsu completamente, utilizando conhecimentos sobre o corpo, conhecimentos sobre articulações do corpo. E ele criou uma forma de poder lutar contra pessoas maiores e mais fortes, sem usar força. Então ele criou uma luta, que é o jiu-jitsu brasileiro, onde você, magrinho, consegue derrotar uma pessoa bem mais forte sem você usar força. Porque essa luta é só a técnica. Você utiliza a técnica, você derruba a pessoa. E essa luta hoje é reconhecida mundialmente como uma das artes marciais mais eficientes. A maioria das pessoas afirma que o jiu-jitsu é a arte marcial mais eficiente de todas atualmente, porque ela é muito eficiente. Você consegue derrotar lutadores de várias outras modalidades tranquilamente. Inclusive o Hélio Gracie e a família Gracie foi quem criou o UFC. Inclusive, se você pesquisar na internet sobre MMA, sobre o UFC, foi um dos que quando eu estava pesquisando esportes criados no Brasil, um dos que eu encontrei foi o UFC, MMA, só que eu não botei na lista, porque pra mim isso não é esporte, né? Isso é uma competição, é um torneio, não é um esporte. Mas foi criado no Brasil, pela família Gracie. O que é o MMA? MMA é um torneio de artes marciais mistas, MMA. É um torneio onde vale tudo. Você muitas vezes confunde essa palavra vale tudo. Vale tudo não quer dizer que vale qualquer golpe, vale qualquer coisa, vale tagar a cadeira nas costas do outro. Vale tudo não é isso. Vale tudo é que vale qualquer estilo de luta. Então, a família Gracie criou essa competição no Brasil. Era uma competição onde lutadores de qualquer estilo de luta podiam vir lutar. Então vinha lutador de boxe, vinha lutador de capoeira, vinha lutador de Muay Thai, de tudo. E eles criaram essa luta para quê? Porque eles queriam provar para todo mundo que o jiu-jitsu era melhor do que as outras, com o objetivo de crescer a academia deles, né? Então, eu não vou dizer para você que o jiu-jitsu é melhor do que as outras. Claro, todas as lutas têm os seus pontos fortes, né? Então, não vou dizer para você que o jiu-jitsu é melhor do que as outras. Mas nesses torneios, a família Gracie derrotava todo mundo, usando jiu-jitsu. Então, vinha um lutador de boxe, do tamanho de um armário, acaba do tamanho do mundo, pesando 150 kg. Hélio Gracie, bem magrinho, pesando 70 kg. E Hélio Gracie ganhava do cara. Por quê? Porque era um estilo novo, jiu-jitsu, os caras não conheciam como era. E o Hélio Gracie ganhava, os caras ficavam doidos. Pode pesquisar no YouTube, Biografia Hélio Gracie. É um documentário da Discovery falando tudo isso que eu estou dizendo aqui. É muito bom esse documentário, vale muito a pena. Beleza? Então o jiu-jitsu hoje em dia é conhecido mundialmente. Os lutadores do UFC quase todos lutam jiu-jitsu. E a confederação é a CBJJ.
beleza? Como eu falei também na passada, existem várias confederações, porque não é obrigado ter só uma. Mas eu acredito que essa é a maior confederação atualmente, beleza? Ok. Bom, vamos lá. Também não vou me aprofundar muito nesse assunto. Eu já tenho um vídeo falando sobre ele, mas é muito resumido também. E vou gravar outro vídeo depois, viu? Só sobre jiu-jitsu. Beleza. Então, outro esporte aqui criado no Brasil foi o frescobol. Já ouviu falar de frescobol? Você que não mora em litoral, talvez não. Mas no litoral é um esporte bastante presente. O frescobol é um esporte onde cada pessoa tem uma raquete de madeira e eles não deixam essa bola cair. E também existe confederação de frescobol, com as regras lá no site da confederação, e os torneios de frescobol, os campeonatos de frescobol. Aqui, como você está vendo, é um torneio, um campeonato. Bom, o frescobol foi criado em 1945, na praia de Copacabana. Jogadores de tênis que queriam adaptar o esporte para jogar na praia, veja bem, as raquetes de tênis que eram de metal, elas estragavam por causa da maresia. Então os caras criaram raquetes de madeira e começaram a treinar o seu tênis na praia, né? Na praia não tem como a bola bater no chão e subir, então eles ficavam só sem deixar a bola cair. E assim nasceu o frescobol. Atualmente existem diferentes estilos de frescobol, que você vai lá no site e você vai ver. No livro de regras, existem estilos diferentes. Eu fiquei pensando, quando eu vi o frescobol, eu fiquei pensando, se é uma pessoa, duas pessoas, para não deixar a bola cair, como é que pode ter uma competição? É porque, na verdade, a competição não é um contra o outro. A competição é mais de apresentação. Tipo ginástica artística, por exemplo. Que você vai lá, ou esportes radicais, como skate, como surf. Que não é uma pessoa diretamente contra a outra. É assim, você vai lá fazer sua apresentação e os jurados dão a nota, né? O frescobol é assim também. Mas existem diferentes estilos de frescobol. Frescobol rápido, frescobol livre, frescobol radical, especialista, que são diferentes modalidades de competição, né? Um é para ver quem joga a bola mais rápido de um para o outro, enfim, tem várias modalidades, beleza? E a confederação é a CBRAF, beleza? Ok. Bom, seguindo aqui, outro esporte criado no Brasil foi o futevôlei. Esse talvez você já praticou na quadra, se você não mora no litoral, né? Mas o futevôlei é um esporte de areia. Ele é como se fosse um vôlei de areia, né? Só que você pode usar qualquer parte do corpo, menos os braços. Então é uma mistura de futebol com vôlei, como o próprio nome já diz. Ok? Foi criado na década de 60, também na praia de Copacabana. Nasceu graças a repressões da ditadura militar. Como assim? Existia um grupo de amigos lá na praia de Copacabana que eles gostavam muito de ir para a praia e ficar chutando a bola de um para o outro sem deixar a bola cair, né? Só isso. Eles iam lá, faziam o círculo, ficavam chutando a bola de um para o outro sem deixar a bola cair. Como você também já deve ter feito com seus amigos. E durante a ditadura militar, foi proibido ficar praticando esporte assim no meio do povo. Foi proibido. Então o esporte tinha que ser só no local correto, lá na quadra, lá no campo. Então essas pessoas que ficavam chutando a bola no meio do nada, foram obrigadas a esperar um horário, lá no campo, por exemplo. Aí eles iam lá ficar chutando a bola no campo. E aí, como eles estavam no campo, eles começaram a chutar a bola por cima da trave e começaram a fazer isso, né? Deixar 2 contra 2, sem deixar a bola cair, passando por cima da trave. E às vezes também eles iam para a quadra de vôlei, a quadra de vôlei de areia, né? Muitas vezes eles iam para a quadra de vôlei de areia e faziam isso, ficar chutando a bola de um para o outro por cima da rede de vôlei de areia. E assim nasceu o futevôlei. A confederação hoje é a CBFF e é também um esporte que tem vários adeptos e várias competições. Beleza?
Outro esporte criado no Brasil foi o futebol de areia, também chamado de beach soccer. Eu coloquei ele aqui por último porque é o seguinte, na verdade, a gente sabe que o futebol de areia é praticado há muitas décadas no Brasil, né? Desde que existe futebol no Brasil, as pessoas jogam futebol na areia, ok? Mas, pesquisando na internet, eu não achei uma data dizendo quando foi que começou. Só o que eu achei em vários sites foi dizendo o seguinte, que o futebol de areia já era praticado há décadas, porém sua institucionalização e crescimento se deu a partir do início da década de 90. Segundo o site, que foi quando a Globo patrocinou eventos de futebol de areia e transmitiu no seu canal, né? Mas a gente sabe que o futebol de areia é muito mais antigo que isso, né? Mas sua institucionalização se deu a partir da década de 90 e grandes torneios foram praticados no Brasil e transmitidos em grandes canais de televisão. A confederação é a CBSB, que é a Confederação Brasileira, que é a Confederação de Beach Soccer do Brasil, e o futebol de areia também é praticado no mundo todo hoje em dia, beleza? Bom, então esses, como eu falei para você, foram os esportes que eu achei de maior relevância. Porque outros esportes são praticados só em alguns locais do Brasil, enfim. Você acha que eu deixei de fora algum esporte que era para estar nessa lista? Algum esporte de relevância? Não sei, pode ser que eu não tenha visto esse esporte. Se você acha que tem algum esporte que deveria estar nessa lista, comenta aí. Talvez eu até grave um vídeo só sobre ele depois, beleza? Bom, então até a nossa próxima aula. Valeu!